Um excelente dia, mais uma mensagem para vocês, mensagem de número 227, refletindo Jesus. É possível transformar a sua realidade em Jesus. Lucas 5, 27 a 32. E depois disso saiu e viu um publicano chamado Levi, assentado na recebedoria, e disse-lhe: Segue-me. E ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. E fez-lhe Levi um grande banquete em sua casa, e havia ali uma grande multidão de publicanos, e outros estavam com eles à mesa. E os escribas deles e os fariseus murmuravam contra os seus discípulos, dizendo: Por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? E Jesus, respondendo-lhe, disse-lhes: Não necessitam de médicos que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Colossenses 4:5. Sejam sábios quanto à sua maneira de viver, para com os de fora, aproveitando ao máximo cada oportunidade. A mensagem de hoje, ela nos convida a fazer algumas reflexões. Vocês já perceberam que a maneira como a gente se porta, como a gente se veste, como a gente fala, como a gente anda, ela tem um impacto nas outras pessoas? Ela gera uma reação, um conceito, um preconceito sobre quem nós somos ou o que nós somos? E nesse ponto também a gente não consegue jamais fazer, influenciar perfeitamente o que as pessoas pensam da gente. Elas pensam da gente, elas têm uma ideia formada ou pré-formada, errada ou certa muitas vezes, mas também esse não é o fato mais importante que tem que permear na nossa vida. O que nós temos que refletir o máximo possível é as coisas boas as quais a gente busca. É nesse ponto aonde a gente cada vez mais consegue refletir Deus na nossa vida, Jesus na nossa vida, o caminho na nossa vida, o que nós estamos buscando a todo momento. Quanto mais a gente consegue refletir tudo isso que está enchendo o nosso coração e a nossa cabeça, e a gente consegue refletir isso para fora, com o tempo, mais e mais pessoas vão se sentir iluminadas por aquela reflexão. E lógico, vai ter pessoas que não vão, que vão até criticar o que a gente está vivendo. E eu conto para vocês que pessoas até muito próximas a mim, quando eu comecei a me aproximar de Deus, comecei a entender melhor, comecei a procurar o caminho, procurar a sabedoria, procurar estar ali mais perto, e eu senti todo aquele furor, toda aquela alegria, todo aquele preenchimento na minha vida, toda aquela contágio que eu queria falar para todo mundo. E muitas vezes muitas pessoas entendem isso como coisa ruim. Elas te julgam, te criticam, falam assim: não, capaz, quem é você? O que você já fez? Qual foi o seu passado? Qual é o seu presente? E uma vez até me marcou muito, isso muito recente. Uma pessoa muito próxima a mim olhou para mim e falou assim: você fala tanto em Deus e tá fazendo isso? E tá falando dessa maneira? E isso até pegou um pouquinho em mim, porque assim, lógico, a gente sempre comete erros, a gente sempre comete falhas, mas não é porque eu estudo, porque eu tento trazer Deus para minha vida que eu vou ser perfeito. E as pessoas acham que se eu tenho que falar de Deus, se eu tô aqui falando para vocês, eu tenho que ser perfeito, eu não posso errar. E eu sou ser humano, assim como você, assim como todos os outros. Eu também cometo erros, falhas, também me exalto, também cometo pecado da ira. Às vezes eu acabo sendo reativo emocionalmente a alguma coisa, e as pessoas não entendem isso. Elas acham que se você é crente, se você acredita, se você lê a Bíblia, você não pode nunca mais errar. E aí que está o grande problema. Só que na hora me abalou. Depois eu falei, não, mas cara, eu estou buscando tudo isso o tempo todo. É muito melhor eu buscar e estar errando do que quem nem busca, quem nem sente o que eu sinto quando eu converso com Deus, quando eu sinto a presença de Deus na minha vida. Então, queria compartilhar um pouquinho disso com vocês. E até amanhã.